Eu sei exatamente o que você sente. Essa dor na coluna que não te larga mais. Começa como uma rigidez incômoda, depois desce pelo glúteo, coxa e às vezes chega até a ponta dos dedos do pé. O formigamento aparece, a perna fica fraca e parece que nada do que você faz dá resultado. Eu sei porque milhares de pessoas já chegaram até mim com essa mesma queixa. Você já tentou de tudo: fisioterapia, choquinhos, pilates, remédios, injeções, alongamentos, exercícios que viu na internet. E no começo até parece melhorar, mas logo a dor volta. A cada tentativa frustrada, a esperança diminui. Talvez você já tenha pensado até em desistir de melhorar. Mas e se eu te dissesse que em apenas 21 dias é possível conquistar uma vida sem dor? Isso mesmo. 21 dias para voltar a dormir melhor, caminhar sem incômodo, dirigir, trabalhar, brincar com seus filhos ou netos, viver de forma ativa e feliz outra vez. Eu não estou falando de soluções milagrosas, nem de truques momentâneos. Estou falando de um método comprovado, que trata a verdadeira causa da dor e não apenas os sintomas. Muito prazer. Meu nome é Marcos Assunção. Eu sou fisioterapeuta, especialista em coluna e já atuo há mais de 20 anos ajudando pessoas como você a recuperar qualidade de vida. Sou natural de Santa Catarina e há alguns anos moro aqui nos Estados Unidos, onde atendo pacientes de diversas partes do mundo. Nessas 2 décadas, já acompanhei mais de 10.000 pessoas em sua jornada contra a dor na coluna. Pessoas que chegaram desesperadas, algumas com cirurgia marcada, outras que já não dormiam direito há meses e que hoje vivem sem dor graças a um passo a passo que desenvolvi ao longo da minha experiência clínica. Esse método já foi reconhecido em diferentes lugares. Me rendeu prêmios e convites para compartilhar conhecimento em congressos internacionais. Mas nada disso importa mais do que a satisfação de ver uma pessoa voltar a viver de forma plena, sem limitações. Você já percebeu como muitas vezes a dor parece um fantasma que nos acompanha em silêncio? Ela começa pequena, discreta, e quando menos esperamos, já está dominando nossas ações, nossos pensamentos e até nossa maneira de viver. Foi exatamente isso que me fez responsável por este método. Observei ao longo de minha carreira. Cresci em uma família simples e desde cedo tive contato com pessoas que sofriam diariamente com dores na coluna e limitações físicas. Depois de me formar em fisioterapia, decidi levar meu conhecimento ainda mais longe e me mudei para os Estados Unidos, onde comecei a atender pacientes de diferentes idades, culturas e rotinas. O que percebi foi algo muito comum, mas que poucos profissionais realmente param para refletir. A maioria das pessoas que enfrentam dores constantes na coluna não são atletas, não são pessoas que sofreram grandes acidentes ou têm doenças raras. Pelo contrário, a grande maioria são pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que passam horas trabalhando em escritórios, sentadas em frente a um computador. Pessoas que ficam muito tempo em filas, esperando atendimento. Profissionais que precisam viajar ou dirigir por longos períodos. Mães e pais que carregam os filhos no colo diariamente. E claro, entre esses grupos, um público chamou ainda mais a minha atenção: os profissionais da estrada. Caminhoneiros, motoristas de ônibus e até motoristas de aplicativo. Homens e mulheres que passam de 8 a 12 horas por dia sentados ao volante, enfrentando não apenas a pressão do trabalho, mas também o peso da má postura, da falta de espaço para alongar o corpo e da rotina desgastante que os impede de cuidar de si mesmos. Mas não foram apenas eles. Ao longo dos anos, também acompanhei a realidade de cadeirantes, que muitas vezes convivem com dores intensas por passarem praticamente todo o dia sentados. A falta de mobilidade natural da coluna, somada à necessidade de permanecer na mesma posição por horas, gera sobrecargas específicas que afetam diretamente a região lombar e torácica. Da mesma forma, atendi pessoas que, por motivos de saúde ou acessibilidade, passam longos períodos deitadas. Esse grupo enfrenta um desafio silencioso. Mesmo em repouso, a falta de movimento contínuo cria rigidez,
perda de mobilidade e dores que limitam ainda mais a qualidade de vida. Percebi que esse problema não era isolado. Comecei a estudar os padrões de dor, a forma como a musculatura reage ao longo do tempo e como pequenas compensações posturais acabam criando um efeito dominó no corpo. O que começa como um desconforto leve pode, em poucos meses, se transformar em uma dor incapacitante. E foi aí que decidi que precisava encontrar uma solução diferente, algo que fosse simples, acessível e, acima de tudo, funcional. Não adiantava apenas recomendar longas sessões em clínicas de fisioterapia, porque eu sabia que nem todos tinham tempo ou dinheiro para isso. Era necessário criar um método que qualquer pessoa pudesse aplicar sozinha, no conforto de casa ou até mesmo no ambiente de trabalho, com poucos minutos por dia. Essa busca me levou a unir ciência e prática. Mergulhei em pesquisas acadêmicas, analisei dezenas de estudos sobre dor lombar, hérnia de disco, desvios posturais e fortalecimento muscular. Mas não parei aí. Paralelamente, comecei a observar na prática quais exercícios realmente funcionavam para meus pacientes. Não apenas em consultórios equipados, mas na vida real, dentro das limitações que cada pessoa tinha. E foi dessa união entre teoria e prática que nasceu o que hoje chamamos de vida sem dor. Um método estruturado em etapas progressivas, onde cada movimento foi pensado para aliviar tensões, fortalecer músculos de sustentação e devolver mobilidade ao corpo. O objetivo não era apenas fazer a dor desaparecer temporariamente, mas criar uma nova base de equilíbrio para que a dor não voltasse mais. O mais impressionante é que, ao aplicar esse método, comecei a notar resultados rápidos em meus pacientes. Pessoas que sofriam há anos com dores na lombar passaram a relatar alívio em poucas semanas. Profissionais que mal conseguiam ficar de pé por muito tempo recuperaram a disposição para realizar suas atividades sem medo. Caminhoneiros que viviam à base de analgésicos para aguentar a rotina começaram a dirigir com muito mais conforto e segurança. Cadeirantes que lidavam com dores constantes encontraram novas formas de aliviar a pressão diária. Pessoas acamadas, por diferentes motivos, experimentaram maior bem-estar e até melhora na disposição ao aplicar movimentos simples dentro de suas possibilidades. A cada novo relato, tinha mais certeza de que estava no caminho certo. E foi justamente essa convicção que me motivou a registrar cada passo, cada exercício, cada orientação em um formato simples e prático, que pudesse ser seguido por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não estamos falando de promessas milagrosas, mas de um método sólido, desenvolvido com base em ciência e validado pela experiência de centenas de pessoas. Depois de muitos testes e registros, eu percebi que não bastava ter um conjunto de exercícios. O que realmente funciona é ter uma estrutura clara, com etapas que respeitam a lógica do corpo. Assim nasceram os pilares do meu método. Eles não são complicados, e você vai ver que fazem todo sentido quando aplicados na prática. Pilar 1. Descompressão controlada. A dor lombar frequentemente está ligada ao excesso de pressão sobre discos e nervos. Antes de pensar em alongar ou fortalecer, é preciso tirar esse peso da coluna. Na prática, isso significa aplicar movimentos simples que aliviam a compressão, muitas vezes deitados, apoiando as pernas ou utilizando o próprio peso do corpo para criar alívio imediato. Esse é o primeiro passo, porque sem ele, qualquer exercício seguinte pode ser ineficaz ou até piorar o quadro. Pilar 2. Mobilidade direcionada. Uma coluna rígida é uma coluna vulnerável. A mobilidade não é só alongar por alongar. É restaurar o movimento onde ele foi perdido. Por exemplo, se você passa horas dirigindo ou sentado, certos segmentos da coluna praticamente esquecem como se movimentar. Eu ensino sequências específicas que devolvem essa liberdade, desbloqueando áreas travadas e redistribuindo a carga de forma equilibrada. Pilar 3. Ativação seletiva. Aqui está um dos maiores erros que eu via nos tratamentos tradicionais. Pedem para fortalecer a lombar de forma geral. Só que, quando a dor está presente,
os músculos profundos de proteção desligam. Por isso, antes de qualquer treino intenso, é essencial reativar os estabilizadores profundos, músculos pequenos, mas fundamentais, que funcionam como os fusíveis da coluna. Sem essa ativação, o corpo compensa errado e a dor volta. Pilar 4. Integração funcional. Alívio sem integração não dura. O último passo é levar os ganhos dos 3 pilares anteriores para os movimentos do dia a dia. Isso significa treinar padrões básicos, levantar da cadeira sem dor, inclinar para pegar algo no chão, suportar longas horas sentado sem travar. Eu ensino variações rápidas que podem ser aplicadas em casa, no trabalho e até mesmo na boleia do caminhão. Agora vou te dar um resumo disto que acabei de dizer. Primeiro alivio a pressão, descompressão. Depois devolvo o movimento, mobilidade. Em seguida ligo os músculos certos, ativação. E por fim, aplico isso na vida real, integração. Esse ciclo é repetível, progressivo e o mais importante, funciona sem precisar de aparelhos caros ou longas horas de academia. Agora que você já entendeu a ciência por trás do método e viu exemplos práticos de como ele funciona, quero falar sobre algo muito importante. Como você pode ter acesso a tudo isso e começar a mudar sua vida hoje mesmo. Ao longo da minha carreira, conforme já disse, ajudei milhares de pessoas a viverem sem dor, e muitas delas me disseram algo que me marcou profundamente. Marcos, esse método vale muito mais do que eu paguei. Na verdade, ele valeria mais de R$1.000 pelo que transformou e mudou na minha vida. E eu fico muito feliz com esse reconhecimento, porque sei o quanto cada pessoa sofreu antes de encontrar uma solução real. Mas eu não quero cobrar valores astronômicos. Eu quero ajudar você a recuperar a sua qualidade de vida. Por isso, o investimento no método não chega nem à metade do valor que muitos acreditam que valeria. Para você ter uma ideia, pense em tudo que você já gastou com fisioterapia, remédios, sessões de alongamento, consultas, exames e até mesmo cirurgias que não resolveram a raiz da dor. Quanto isso custou? Agora imagine conseguir aliviar a dor, tratar a causa e voltar a viver normalmente por uma fração desse investimento. O que eu ofereço é exatamente isso. Um método estruturado, testado por milhares de pacientes, que você pode aplicar sozinho, em casa ou até no trabalho, seguindo os passos detalhados, sem precisar de remédio ou cirurgia. E eu sei que muitos profissionais da estrada, que passam horas no volante, sentem essa dor com intensidade ainda maior. Por isso, incluí no método uma sessão exclusiva, com adaptações para quem fica muito tempo sentado, garantindo que você possa aplicar os exercícios, mesmo com espaço limitado e rotina puxada. Agora vamos falar de números. Hoje, você pode ter acesso completo ao método Vida Sem Dor. Método para a saúde da coluna, com um investimento que realmente cabe no seu bolso. Não será preciso pagar R$1.000, nem metade disso. Se você adquirir hoje, o valor é apenas 12 parcelas de R$15,20, ou uma parcela única de R$147. Sim, você ouviu certo. É um valor extremamente acessível para transformar a sua vida, sua mobilidade e a sua liberdade. E mais, eu quero que você se sinta totalmente seguro. Por isso, ofereço 7 dias de garantia incondicional. Se você aplicar os passos e sentir que o método não é para você, eu devolvo 100% do valor pago, sem complicação. Agora, talvez você esteja pensando, mas será que funciona mesmo para mim? Você é livre para fazer suas pesquisas aí na internet, mas eu te garanto, você não vai encontrar um manual tão completo, organizado e adaptado à sua realidade como este. Esse método é único, criado para pessoas reais, que vivem na correria do dia a dia, que passam horas sentadas no escritório, na estrada ou até mesmo enfrentando limitações físicas, como no caso de cadeirantes e acamados. E eu quero reforçar um ponto muito importante. Se você tem alguém na família que sofre com dores e precisa de ajuda, este método também é para você, cuidador. Muitas vezes, quem cuida também sente a dor do outro, e ter um manual claro, prático e acessível
pode fazer toda a diferença, não só para quem sente a dor, mas para quem acompanha de perto essa jornada. Essa é a sua oportunidade de decidir entre continuar convivendo com dor, remédios e limitações, ou retomar o controle da sua vida. Pense em quantas noites mal dormidas você já teve, quantos passeios deixou de aproveitar com a família, quantas tarefas simples se tornaram um peso por causa da dor. Agora imagine, tudo isso pode mudar em poucas semanas. E o processo é simples. Basta clicar no botão de acesso, preencher seus dados e você terá imediatamente todo o conteúdo disponível. A partir daí, você vai poder aplicar os exercícios, identificar seus movimentos específicos e começar a sentir alívio já nos primeiros dias. Mas atenção, essa oportunidade não vai ficar disponível para sempre. As condições especiais de acesso podem ser encerradas a qualquer momento. E quando isso acontecer, talvez você nunca mais veja esse valor tão acessível novamente. Pense comigo. Quanto custa continuar vivendo com dor? Quantas noites mal dormidas, consultas, remédios e limitações já pesaram na sua vida? Agora imagine investir em algo que realmente muda esse cenário de uma vez por todas. Essa é a sua chance de virar o jogo. A decisão está em suas mãos. Você pode continuar adiando e convivendo com o incômodo. Ou pode dar hoje o passo que vai transformar não só a sua saúde, mas também a sua disposição, sua energia e até o convívio com sua família. E quando você aplicar os primeiros passos e sentir os resultados, eu quero muito ouvir a sua história. Porque a sua transformação não será apenas a prova viva de que uma vida sem dor é possível. Será também a inspiração que pode salvar outras pessoas que hoje estão sofrendo, exatamente como você já sofreu. Então, clique agora, garanta o seu acesso e dê esse presente para você. E para todos que se importam com você.